E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Verso 20: e os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100, por um. Amém e amém. Feche seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, tudo que nós queremos é ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra. Pai bendito, fala conosco, Senhor, que esta palavra mais uma vez entre em nosso coração e produza os frutos necessários, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado e a nossa alma, Senhor, seja purificada. Assim, meu Deus, nós oramos. Fala conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o tema do sermão dessa noite é 4 corações. 4 corações. Nós temos diante de nós um texto extenso, por isso eu vou precisar muito da sua concentração, e precisarei que você esteja com a sua Bíblia aberta, acompanhando o texto, acompanhando a exposição da palavra. Nós precisamos ser como os bereanos. Diz a Escritura que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouvindo Paulo, conferiam se o que ele estava dizendo estava de acordo com a Escritura. E eu peço a mesma coisa de você. Não é só porque eu sou o seu pastor que você não vai conferir na Escritura. Confira na Escritura, independente de quem esteja pregando. Amém, meus irmãos? Então acompanhe aí junto comigo. Nós temos aqui essa parábola e há um chamado do Senhor Jesus. Esse chamado ele aparece no versículo de número 3. Esse chamado é para ouvir. Observa comigo, olha como começa o verso 3. Ouvir é um chamado para que as pessoas prestem atenção, para que as pessoas ouçam. E novamente esse chamado aparece no verso de número 9, quando o texto diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no Apocalipse aparece assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um chamado de Deus para que nós estejamos ouvindo. Você percebe que essa palavra é uma ênfase, esse chamado para ouvir é uma ênfase aqui nesse texto. Você vê isso no verso de número 3, você vê isso no verso de número 9, você olha isso no verso 12, no verso 15, no verso 16, no verso de número 20, praticamente todos os versículos, em todos esses versículos, existe um chamado, uma referência para escutar a palavra. É por isso que o tema da nossa série é Ouça, histórias comuns com significado eterno. É o chamado de Deus, é o chamado do Espírito, para que você ouça a palavra, para que você receba a palavra no seu coração. Esse texto, eu preciso fazer algumas observações, para que nós possamos caminhar por ele. Primeiro, eu quero que você observe aí que ele pode ser dividido em 4 partes. Verso de número 1 e 2, nós temos a ocasião da parábola, o momento em que essa parábola foi contada. Do versículo 3 até o versículo 9, nós temos a apresentação da parábola, ou seja, Jesus conta a parábola. Do versículo 10 até o versículo 13, nós temos o propósito das parábolas. Do versículo 10 ao 13, o Senhor Jesus diz por que ele fala em parábolas. E finalmente, do versículo 14 até o versículo 20, nós temos a explicação da parábola. Jesus explica o sentido dessa parábola que ele contou. Então 4 partes, versos 1 a 2, a ocasião da parábola, versos 3 a 9, a apresentação da parábola, versos 10 a 13, o propósito da parábola, e versos 14 a 20, a explicação da parábola. Vamos observar no primeiro momento a ocasião da parábola. Jesus é o mestre da comunicação. Jesus falou com autoridade.
Uma vez foram prender o Senhor Jesus e Jesus estava pregando e ensinando. Os soldados voltaram sem Jesus e perguntaram para ele: por que vocês não prenderam? A resposta deles foi o seguinte: é porque nós nunca ouvimos um homem falar como ele fala. Tamanha era a capacidade de Jesus de comunicar as verdades espirituais. Outra vez, lá em Mateus capítulo de número 7, a multidão se admirou do discurso dele e fala: este homem fala com a autoridade. Este homem é um homem que fala com autoridade. Quando Jesus falava, as multidões se calavam para escutar, para ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. Ele sempre falou palavras poderosas, palavras que são confrontadoras e ao mesmo tempo são libertadoras. Observa comigo o verso de número 1 para você imaginar comigo esse cenário. Jesus está à beira do mar, e à beira do mar ele entra para dentro de um barco. Observa a cena comigo. Ele entra para dentro de um barco, isso aí está no verso de número 1, e então ele começa a falar para a multidão. Se você já andou aqui pelo Rio Tocantins, você imagina essa cena. Jesus entra no barco, geralmente tem uma barreira que desce assim até chegar na água. Então a multidão fica naquela barreira assim ao alto. Jesus fica dentro do barco falando para aquela multidão. Observa como Jesus é um excelente comunicador. Ele usa o ambiente, naquele tempo não tinha microfone, não tinha caixa de som. Então ele usa o ambiente para maximizar o alcance da sua voz. As águas levam a voz de Jesus, o vento leva a voz de Jesus, e assim ele consegue comunicar perfeitamente aquilo que ele quer ensinar. Jesus é um mestre da comunicação. Mas olha o verso de número 2 e você observará mais alguma coisa. No verso de número 2, nós aprendemos que Jesus falava por parábolas. Jesus falava por parábolas. Se você ler o Novo Testamento, você perceberá que Jesus contará muitas parábolas. Na verdade, 1/3 dos ensinos de Jesus são através de parábolas. E você deve estar se perguntando agora: pastor, o que é uma parábola? De maneira bem simples, uma parábola é uma história comum com um significado eterno, com um significado espiritual. Parábola era uma história comum, da vida comum. Olha Jesus contando a parábola: um semeador saiu a semear. Isso é comum. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Uma história comum. Todas essas histórias são comuns. Jesus pega essas histórias da vida comum do homem e da mulher e transforma, então coloca um significado eterno nessas parábolas, nessas histórias. Um homem tinha 2 filhos, parábola. Um homem tinha 100 ovelhas, parábola. Uma mulher tinha 10 dracmas, parábolas. Histórias comuns com um significado eterno. No grego, essa expressão parábola significa colocar do lado. Parábola, no grego, quando você vai pesquisar, o significado é colocar do lado. Então o que Jesus fazia? Jesus pegava uma história comum, uma história natural, e colocava do lado de uma verdade espiritual. E assim você conseguia enxergar e entender a verdade espiritual por meio da história comum. Era exatamente isso que ele fazia, e ele era um mestre em fazer isso. Jesus, ele comumente usava o mundo natural para explicar o mundo espiritual. Ele usa histórias simples para nos revelar verdades complexas e espirituais. Isso é uma parábola. E a parábola que nós acabamos de ler é conhecida como parábola do reino. Parábola do reino é uma série de histórias que o Senhor Jesus contou para ensinar como que ele enxergava o reino e quais as implicações do reino de Deus em nossas vidas. Essa sequência de parábolas que ele vai contar aí. Você observa comigo ainda Marcos capítulo 4, que no verso 21 tem a parábola da candeia. No verso 26 tem a parábola da semente. E assim o Senhor Jesus vai contando as parábolas do reino. Outra observação interessante, agora dos versos 3 ao verso de número 9. Observa comigo aí a apresentação da parábola. Como que Jesus conta essa
parábola. Começa com um chamado, verso de número 3. Ele diz assim, ó, ouvi. Ele diz assim, epa, vocês aí, ó, presta atenção aqui no que eu estou dizendo para vocês. Olha todo mundo, que eu vou contar para vocês agora uma história. E nessa história, Jesus apresenta 3 elementos. O primeiro elemento é o semeador, o segundo elemento é a semente, e o terceiro elemento é o solo. 3 elementos, o semeador, a semente e o solo. Nós percebemos pela parábola que o semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus, e o solo são os corações das pessoas que estão escutando. Jesus começa contando, verso número 4, acompanha comigo, que um homem saiu a semear. Você consegue imaginar essa cena? Mais comum do que isso não pode existir. Um homem plantando lá as suas sementes, semeando. E no verso de número 4, ele diz que esse homem lança as sementes, e as sementes caem junto do caminho. Junto do caminho. Imagine só vocês, um judeu do século I, com aquela túnica grande, sabe? Aquela túnica grande. O que é que ele faz? Ele pega aqui a ponta da sua túnica e ele joga semente. Ele faz uma espécie de cesta com a sua túnica, e então ele joga as sementes. Com a mão esquerda ele segura a túnica com as sementes, e com a mão direita ele vai jogando as sementes, semeando as sementes. Essa é a cena, imagine só. Começo da manhã, o homem semeando lá as suas sementes. E então Jesus observa que parte dessas sementes cai junto do caminho. O que é isso, junto do caminho? Vocês já andaram na roça, no interior, no campo? Vocês sabem que existe a vereda. De tanto o pessoal passar por ali, fica o caminho certinho. Todo mundo está lembrando disso? Fica o caminho certinho. Aí você percebe que de tanto o pessoal passar, a terra vai ficando compactada, a terra vai ficando dura. Ou seja, quando ele jogou a semente não entrou na terra, a semente ficou por ali mesmo, porque a terra é tão dura, mas tão dura, que a semente não consegue entrar. Essa é a primeira imagem que o Senhor Jesus coloca diante de nós. Junto do caminho é uma terra dura, é uma terra endurecida. Mas então ele apresenta a segunda imagem, verso de número 5 e 6, acompanha comigo aí. Agora ele apresenta para nós um terreno cheio de pedras. Que terreno é esse? Observa comigo versos 5 e 6. O homem agora, ele lançou a semente, e o verso de número 5 diz que logo ela nasceu, porque não tinha profundidade. Imagine só agora o segundo terreno. O segundo terreno não significa dizer que tinha muitas pedras ali por cima. O segundo terreno é um terreno que tinha uma superfície de areia, mas a areia era rasa. Logo ali por debaixo da areia tinha pedras, pedregulhos. Então, quando ele lançou a semente logo nasceu, mas também logo morreu, porque nasceu, mas não tinha raízes. Nasceu, mas não tinha profundidade, porque as pedras impediram que ela criasse raízes. Esse é o segundo solo que o Senhor Jesus nos apresenta, é o solo de pedras. Mas ainda um terceiro solo, verso de número 7, acompanha comigo agora essa terceira imagem que o Senhor Jesus coloca para nós. Nessa terceira imagem, verso de número 7, a semente cai e cresce. Essa semente ela cai e ela começa a crescer, ela nasceu, mas diz o texto que logo ela foi sufocada pelos espinhos. Este é o solo cheio de espinhos. A semente nasce, a semente cresce, mas logo é sufocada e não dá frutos por causa dos espinhos. Imagine vocês agora a imagem. A imagem é de uma semente. Imagine vocês aquela plantinha que começa a nascer, mas logo que ela começa a nascer, os espinhos se embaralham nela, os espinhos se juntam com ela e sufocam, não deixa crescer. Quem já plantou qualquer tipo de coisa sabe que você precisa tomar cuidado com as ervas daninhas. Você precisa capinar, porque senão aquilo que não presta acaba sufocando a semente que realmente presta. Vocês perceberam como Jesus está contando uma história comum?
3 tipos de solos. O primeiro solo é o solo duro, na beira do caminho. O segundo solo é o solo superficial, com pedras. O terceiro solo é o solo onde existem espinhos e a palavra logo é sufocada. Mas há um quarto tipo de solo. Acompanha comigo o verso 8 e o verso de número 9. Jesus chama este solo de terra boa. Terra boa, onde a semente caiu. E quando a semente caiu, ela produziu 30, 60 e 100 por 1. Essa terra é uma terra tão boa, mas tão boa, que quando a semente caiu, ela produziu. Mas ela não só produziu tanto que ela foi plantada, ela produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Há terras que são tão boas, que quando a semente cai, ela se multiplica. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então esse é o quarto tipo de solo. E ao terminar de contar essa história, olha o que Jesus disse. Acompanha comigo o verso de número 9. Jesus disse assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele terminou a história. Essa é a história, gente. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É como se Jesus tivesse perguntado, ó, se vocês entenderam, quem entendeu aí, amém. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que obedeça, que compreenda, que receba. E a história termina por aí. Mas, agora eu quero que você observe comigo qual é o propósito das parábolas. Porque quando Jesus terminou de contar essa história, olha o que aconteceu no verso de número 10. No verso de número 10, quando ele estava só, ou seja, a multidão se dispersou, vieram junto dele algumas pessoas que estavam por ali e os 12. E aí perguntaram para ele: Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa parábola? O que é que você realmente quis falar com essa história? É aí então que vem o verso de número 11 e o verso de número 12. Jesus olhou para eles e disse assim: a vocês é dado os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Lembra que no começo do culto, eu falei aqui para vocês que quem está de fora não consegue entender a alegria de quem está aqui dentro? Não consegue, não consegue. Lá em João capítulo de número 3, o Senhor Jesus diz para Nicodemos que quem não nascer de novo não consegue ver o reino. Quem não nascer de novo não consegue entrar no reino. É por isso que você vem para a igreja com alegria, enquanto outras pessoas vêm para a igreja como se fosse um sofrimento. A mesma experiência te traz alegria, para o outro traz uma tristeza. Por quê? Porque ele não consegue entender, ele não ouviu, ele não entendeu, ele não recebeu a palavra no coração. Sendo assim, a parábola, ela tem um duplo propósito. Ela revela a verdade para os corações humildes e revela o coração orgulhoso daqueles que não querem escutar. Por que Jesus usava as parábolas? Porque quando ele contava as parábolas, quem realmente estava interessado, depois que ele terminava, ia até ele e perguntava: Jesus, o que o Senhor tem para mim? O que essa parábola realmente significa? Qual é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração? Mas aqueles que não estavam interessados, ao ouvir Jesus contando uma parábola, debochavam dele, se afastavam, negligenciavam, endureciam ainda mais o seu coração. Então, quando Jesus conta uma história como essa, tão simples, Jesus está ao mesmo tempo revelando os corações humildes, que querem receber mais da palavra, mas também revelando os corações endurecidos e orgulhosos, que não querem saber da palavra. A parábola, portanto, tem esse duplo propósito. Ela revela por um lado e acaba ocultando pelo outro. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos colocar os nossos ouvidos diante do Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para nós? Senhor, qual a palavra que o Senhor tem para nós? Tem gente que vem ao culto e não consegue escutar nada. Sabe por quê? Porque ele já vem com os ouvidos tapados, ela já vem com os ouvidos fechados. Tem um pastor que ele conta que foi para um culto uma vez com os amigos, e aí ele conta que quando o pastor começou a pregar, ele já estava bloqueado ali com o pastor, estava numa igreja diferente, ele se fechou.
Quando terminou o culto, ele achando que Deus não tinha falado com ninguém, foi conversar com os amigos, e o primeiro disse: rapaz, Deus falou comigo demais. O segundo disse: rapaz, Deus falou comigo tremendamente. O terceiro e o quarto falavam: mas rapaz, eu nunca tinha ouvido Deus falar tanto comigo assim. E ele diz: rapaz, a água pingou em todo mundo, menos em mim. É claro, não pinga em você porque você já decidiu que não quer escutar. Você já decidiu tampar os ouvidos. E a parábola, a mensagem do Senhor é tão simples, que conforta o coração dos humildes e confunde o coração dos orgulhosos. Nós precisamos olhar para o nosso coração, porque a verdade, irmãos, quando ela é recebida, ela traz mais luz. Mas a verdade, quando ela é rejeitada, ela traz mais escuridão. Guarda isso para você hoje, não esqueça disso. A verdade, quando é recebida, traz mais luz. A verdade, quando é rejeitada, traz mais escuridão. Deixe-me exemplificar isso para vocês. Na Virgínia Ocidental, há muitos anos, aconteceu um acidente em uma mina. Olha para cá. Aconteceu um acidente em uma mina. Nessa mina, houve uma grande explosão e 7 mineiros ficaram presos durante 3 dias debaixo dos escombros. E tudo era escuro. Eles ficaram 3 dias sem enxergar nada. Quando deu, no terceiro para o quarto dia, que a equipe conseguiu resgatar eles, quando a equipe chegou, que viu eles, um dos 7 se levantou e disse: cadê a luz? Por que ninguém acende a luz? Por que ninguém trouxe uma luz, uma lanterna? Os outros 6 olham para ele e se perguntam: oxente, por que ele está caçando luz? Eles não tinham percebido. Ninguém tinha percebido, mas na explosão ele havia ficado cego. Mas nos 3 dias ninguém percebeu quem estava cego, porque ninguém estava enxergando nada. Quando a luz chegou, revelou a cegueira daquele que já estava cego. Perceba o que eu vou falar para você aqui nessa noite. A luz do Evangelho não cega ninguém. A luz do Evangelho apenas revela aqueles que já estão cegos. Às vezes você vai falar de Deus para alguém, e você fala com tanta alegria, com tanto ânimo, e aí essa pessoa não tem alegria, não tem ânimo, não tem nada, e você fica assim: mas como? Como que ele não pode se alegrar? Como que ela não pode se alegrar com tudo isso? Sabe qual é a resposta, meu irmão e minha irmã? Está cego, não consegue ver. A luz que te iluminou, te possibilitou ver todas essas coisas, mas essa pessoa ainda está com o seu coração cego. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho revela a nossa cegueira, revela o nosso coração que está cego por conta do pecado. Mas esse mesmo Evangelho que revela a cegueira é o Evangelho que abre os olhos para que você veja em nome de Jesus. Aleluia. E você possa falar: eu era cego, mas agora eu posso ver. Eu estava cego, mas agora eu posso ver. Portanto, as parábolas foram dadas para ocultar dos orgulhosos e revelar aos humildes. As parábolas que Jesus contou eram para ocultar dos orgulhosos e revelar para os humildes. Se você entender isso, verso de número 13, acompanhe comigo, você consegue entender as parábolas. É o que Jesus diz no verso de número 13, ele fala: não percebeis essa parábola? Vocês não entenderam ela? Como, pois, vocês vão entender as parábolas? O que Jesus está dizendo é: se você entender essa daqui, você vai conseguir entender as outras. Essa parábola, se você entender o propósito das parábolas, você vai entender todas as outras. Por isso, eu gostaria muito que hoje no seu coração nascesse um desejo. Que desejo é esse? Desejo de entender mais a palavra. Desejo de buscar mais a palavra. Desejo de, quando terminar um culto como esse, quando você estiver pensando, o Espírito Santo traga a palavra para o teu coração. Desejo que quando termina um culto como esse, você venha falar com o pastor, ou venha falar com os obreiros e falar: rapaz, essa palavra falou comigo, ou eu não entendi essa parte, pastor, você pode me explicar melhor? Nós precisamos desse desejo pela palavra. E esse desejo pela palavra parte de como está o nosso coração. Aí eu gostaria que você fosse para o verso 14 em diante,
Porque aí nós temos o ponto alto da parábola, que é a explicação dessa parábola. Do versículo 14 até o versículo de número 20. O que é a semente? Olha o verso de número 14. O que semeia, semeia a palavra. Você sabe qual é essa semente que Jesus está falando? Essa semente é a palavra de Deus. Esta semente é a palavra de Deus. E essa palavra é viva. E esta palavra é poderosa. Hebreus capítulo 4, verso de número 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a poderosa palavra de Deus. A Bíblia é comparada com uma espada, a Bíblia é comparada com um martelo, a Bíblia é comparada com um espelho, e aqui a Bíblia é comparada com uma semente. Onde a palavra de Deus é plantada, existe transformação, existe graça e existe salvação. Bendito seja o nome do nosso Deus, aleluia. A palavra precisa ser semeada, a palavra precisa ser plantada. Será, meu irmão e minha irmã, que você está plantando a palavra de Deus, que você está semeando a palavra de Deus? Segunda pergunta aqui: quem é o semeador? Quem é o semeador? Mateus capítulo 13, verso 37 diz que o que semeia a palavra é o Filho do Homem. O que semeia a palavra é o Filho do Homem. Sabe quem é o semeador? O semeador é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. É Ele quem planta a semente do Evangelho. E nós, como os seus discípulos, também somos semeadores da palavra. Mateus capítulo 28, o Senhor nos dá a grande comissão: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Você e eu somos semeadores da palavra. Meu irmão e irmã, será que você está semeando a palavra por onde você anda? Quem não conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se você guardar João 3,16 na sua mente e no seu coração, você só precisa dessa semente para alcançar o coração de alguém. Meu irmão e minha irmã, plante as sementes por onde você passar, plante as sementes por onde você andar. O seu papel e o seu trabalho não é salvar ninguém, o seu papel não é converter ninguém, o seu papel é semear a palavra de Deus. Quem converte, quem salva é o Espírito Santo de Deus. Mas você e eu precisamos semear. Precisamos semear. Seja um semeador da palavra. Agora, nós já vimos que a semente é a palavra, o semeador é Jesus Cristo e os seus discípulos. O que é então o solo? O solo é uma representação do coração de quem ouve, é uma representação do meu e do seu coração, quando nós ouvimos a palavra de Deus. E o que eu quero fazer agora, todos os anos a Emily precisa fazer um exame no coração que a gente chama de ecocardiograma, para saber como que está o coração dela. E o que eu quero fazer com você hoje é um ecocardiograma espiritual. Gostaria que a partir do que eu vou dizer para vocês agora e do que nós vamos ler na palavra, você olhasse para o seu coração e pudesse observar como está o seu coração diante de Deus. Neste momento, deixa o Espírito Santo revelar o estado do teu coração. E se preciso for nessa noite, deixa o Espírito Santo mudar completamente o teu coração. Os irmãos acreditam nisso, amém? Então escute bem, deixe-me apresentar para vocês o primeiro tipo de coração. O primeiro tipo de coração está aí no verso 14 e 15. O primeiro tipo de coração é o coração endurecido. Esse é o primeiro coração que aparece aqui. O Senhor Jesus explica, versos 14 e 15, ele fala que as sementes que caiu junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás, tira a palavra que foi semeada no coração deles. Esse é o coração endurecido.
E tem muita gente na igreja que o seu coração está endurecido. Aqui nós temos uma referência aos líderes religiosos, que não quiseram ouvir Jesus, que não quiseram ouvir a palavra do Senhor. E então diz o texto, Satanás tirou, roubou a palavra do coração deles. Irmãos, o Senhor Jesus aqui fala de Satanás como o arqui-inimigo do povo de Deus. Fala de Satanás não como um personagem fictício, mas como um ser real e poderoso. E quero dizer para você nessa noite, Satanás fará de tudo para impedir você de ouvir a palavra. Satanás fará de tudo para te atrapalhar de ouvir a palavra de Deus. Ele vai tentar arrebatar a palavra do seu coração, porque Satanás sabe que essa palavra cura, que essa palavra restaura, que essa palavra liberta, que essa palavra salva, que essa palavra transforma, e ele não quer que você ouça a palavra. Por isso ele fará de tudo para você não escutar. Ele vai te impedir de ouvir a palavra de Deus. Ele vai te impedir de vir ao culto. Ele vai te impedir de ler a Bíblia. Ele vai te impedir de fazer devocional. Tudo que ele fizer para atrapalhar a palavra na tua vida, ele vai fazer. Coração endurecido. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quantas pessoas estão com o coração endurecido? E onde tem um coração endurecido, Satanás chega para roubar a palavra. Tem gente que vem para a igreja, mas ele está com um coração tão endurecido que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Entra no ouvido e sai no outro. Tem gente que está na igreja, mas ele está assim, pensando assim, ó, meu Deus, mas e como é que vai ser? O que é que eu vou vestir amanhã? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou jantar mais tarde? Aí, o cara está na igreja pensando, quanto é que está o jogo de futebol? Será que ganhou? Será que perdeu? Mas e não sei, o cara está na igreja, a mulher está na igreja, o homem está na igreja, mas o seu coração está tão endurecido, e com as coisas deste mundo, que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Aí não há transformação, não há mudança, não há cura, não há restauração. E deixe-me dizer, o problema não está no semeador. O problema não está na semente. O problema está onde? No solo. O problema está no solo. O problema está no coração. Nessa noite, algo que você pode fazer é isso. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, amolece o meu coração. Eu não quero ser insensível com relação às tuas verdades. O que mais endurece o nosso coração? As dificuldades da vida. Tem gente que já enfrentou tanta coisa, já teve tanta decepção, que chega um momento que ele não quer mais ouvir. Se sente endurecido, se sente rejeitado por Deus. E se você é alguém assim, sente que Deus não está olhando para você. Eu quero te dizer nessa noite que Deus te olha assim, que Deus te vê assim, que Deus te enxerga assim, e que Deus trouxe você nessa noite porque te ama, e está mais uma vez entregando a palavra dele ao seu coração. Por isso hoje, não endureça o teu coração, e ouça a voz do Senhor te chamando, te restaurando e te abençoando. Mas a maioria das pessoas estão com o coração endurecido por conta do pecado. O pecado, ele é tão maligno que ele fica passando por cima do nosso coração, e quando a gente menos espera, o nosso coração está como aquela terra dura lá do caminho. A palavra chega, bate, mas não entra. Tamanho pecado que existe dentro do nosso coração. São aqueles pecados que a gente vai cometendo todo dia, e nós vamos ficando insensíveis à palavra. O camarada está cheio de pecado, a mulher está cheia de pecado, aí toma a ceia, como se nada tivesse acontecendo. Vem para um culto como esse, ouve a palavra, quando ela sai ali embaixo, foi como se nada. Porque o pecado já tomou tanto conta do coração, não quer se arrepender, não quer mudar, que o coração endureceu, está insensível, e muitas vezes a pessoa nem percebe. Mas você sabe o que é que o Espírito diz? Lá em Hebreus capítulo 3, verso 7, o Espírito Santo diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Meu irmão, se Deus está falando com você hoje, minha irmã, se Deus está falando com você hoje, não fica com raiva desse pastor não, não fica com raiva desse pregador não.
amolece esse coração. Seja humilde. Reconheça onde você está errando. Mude de postura. Mude de comportamento. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, quebra hoje o meu coração. Quebra toda a dureza do meu coração, porque eu quero ouvir a tua palavra. Pergunto para você nessa noite: como está o seu coração? Segundo tipo de coração que aparece aqui é o coração superficial, versos 16 a 17. O que é o coração superficial? O coração superficial é aquele que ouve a palavra, é aquele que se alegra com a palavra, é aquele que recebe a palavra, mas ele nunca cria raízes, ele nunca se aprofunda com a palavra. Diz o texto que essas pessoas, elas são passageiras, elas são temporais. Você conhece alguém assim? Aquele irmão que ele passa 3 meses na igreja e passa 3 meses sem pisar na igreja. Ele uma hora é 80, outra hora ele é 8. Ele é emocionado. Uma hora ele está na igreja, é o melhor crente que você conhece. Outra hora ele está na banca de bar bebendo cachaça até cair. Eu não sei se você já viu alguém assim. Emocionado. Ouve a palavra e pensa que a palavra é um momento. Pensa que a palavra é uma situação só. Tem um teólogo que diz que os crentes que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Os crentes que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Escute só. O Senhor não te chamou para viver pelo sentimento. O Senhor não te chamou para viver pela vista. O Senhor nos chamou para viver pela fé no nome de Jesus. Aleluia. Nós não vivemos pelo momento. Nós não vivemos pela emoção que nós estamos sentindo no momento. Nós vivemos pela fé. Bendito seja o nome do nosso Deus. Porque os sentimentos mudam, os momentos mudam, as circunstâncias mudam, mas a fé permanece porque é sustentada pelo próprio Senhor Jesus. Aleluia. Esses são superficiais. O evangelho que eles acreditam é aquele evangelho: não, vai dar tudo certo, você vai ficar bem. O evangelho sem cruz, o evangelho sem arrependimento, um evangelho sem mudança, um evangelho sem renúncia. Essas pessoas, escute bem, pessoas que não têm raízes não suportam os tempos difíceis da vida. Crente que não tem raiz, crente que não é alicerçado na palavra, na hora que vem a tribulação ele vai embora, na hora que vem a dificuldade ele vai embora, porque foi ensinado que o evangelho é só riqueza, foi ensinado que o evangelho é só bonança, foi ensinado que o evangelho não tem luta. Mas se você é crente, você sabe que o evangelho e a vida do crente tem luta sim. E deixe-me dizer para você: Deus estará conosco, Deus vai nos abençoar, Deus nos ajuda, Deus não nos desampara. Mas isso não significa que nós não teremos problemas, não significa que nós não vamos enfrentar lutas. Vamos enfrentá-las, mas as enfrentaremos em nome de Jesus e as venceremos para a glória de Deus. Aleluia, para a glória de Deus. Então, alicerce hoje as suas raízes, para que quando as tempestades chegarem, você permaneça firme, em nome de Jesus. Deus nos livre da superficialidade, Deus nos livre de um relacionamento raso com Jesus. Que nessa noite você ore, falando assim: Deus, me ensina a aprofundar minhas raízes em Ti. Senhor, tira todas as pedras que estão atrapalhando o meu relacionamento contigo. O primeiro coração é o coração endurecido. O segundo coração é o coração superficial, raso, emocionado, mas que não tem conversão, não tem mudança, não tem transformação. O terceiro coração aparece no verso 18 e 19. Acompanha comigo. Você tem agora o coração distraído. O que é o coração distraído? Veja comigo o verso de número 19. Diz o texto que essas pessoas se preocupam com 3 coisas. Olha o verso 19: os cuidados do mundo, os enganos das riquezas e as ambições desta vida. Os cuidados, que é preocupação, os enganos e as ambições desta vida. Escute bem, o coração distraído é aquele coração que se distrai com as questões dessa vida. É este coração representado aqui pela multidão.
A multidão está com Jesus, mas não está comprometida com Jesus. Qualquer coisa cai fora, qualquer coisa é sufocado. E aqui o texto está dizendo que essas preocupações, esses enganos e essas ambições sufocam a palavra de Deus. A expressão é muito forte. Olha o verso de número 19: sufocam a palavra e ela fica o que, irmãos? Infrutífera. É um coração distraído com as coisas deste mundo. Irmãos, nós estamos lutando para ser crente, mas que luta é essa? Satanás tem prazer em levar os crentes ao pecado, e ele leva mesmo. Mas antes de levar o crente ao pecado, o que Satanás faz é distrair o crente. Ele tira você do seu devocional, ele tira você do seu tempo com Deus, ele tira você do seu relacionamento com Deus, ele tira você do seu relacionamento com a família, ele tira você da igreja, e assim ele vai enfraquecendo tudo que ele pode na sua vida. São as distrações desse tempo, são os espinhos que sufocam a palavra. E deixe-me dizer isso para vocês: o mundo e a palavra não podem habitar o mesmo coração. O mundo e a palavra não podem habitar o mesmo coração. Escute só: se a palavra de Deus estiver no seu coração, a palavra vai expulsar o mundo do seu coração. Mas se o mundo entrar no seu coração e você der mais valor para o mundo, ele vai expulsando a palavra do seu coração. E isso vai acontecendo. Satanás é sutil e é sagaz. Ele vai primeiro tirando o seu tempo de culto, aí depois ele vai tirando o seu relacionamento com Deus, aí ele tira o seu devocional, e você diz: não, pastor, é porque eu não tenho tempo, pastor, é porque eu estou estudando, pastor, é porque eu estou trabalhando, pastor, é porque meu filho dá trabalho, pastor, é porque o meu marido dá trabalho, e a palavra vai desaparecendo, e a palavra vai sumindo, e a palavra vai sendo sufocada, e quando você menos espera, não existe mais relacionamento com Deus. Estes são os corações distraídos. Olha como é que esse mundo está dizendo hoje: ah, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais riquezas, se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse um emprego melhor, se eu pudesse comprar mais coisas, aí eu seria feliz. Quer dizer que você está esperando ter casa melhor, carro melhor e muito dinheiro no banco para você ser feliz? Irmão, felicidade não vem dessas coisas. Dinheiro não compra felicidade, por mais que possa comprar muitas coisas, mas não compra felicidade. Se dinheiro comprasse felicidade, você não tinha rico tirando a vida de infelicidade. Escute bem, essa alegria que você precisa não vem do dinheiro, não vem da riqueza, não vem da fama. Essa alegria que você precisa só pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que te fez e aquele que te ama. Aleluia. Não se distraia. Não é que você não vai ter planos, projetos, você vai ter, mas você não pode deixar que esse mundo te distraia. Tem um hino que canta assim: passarinhos e belas flores querem me encantar, mas são vão os esplendores. O céu é o meu lar. É para lá que nós estamos indo. Aleluia. Nós não podemos deixar que as coisas deste mundo nos distraiam. Tem gente correndo atrás de drogas para tentar ter prazer, atrás de fama e fortuna, atrás de poder e prestígio, atrás de popularidade, pula de um relacionamento para o outro, tentando preencher o vazio que existe no coração. Minha irmã e meu irmão, deixe-me dizer para você nessa noite: você foi feito por Deus e você foi feito para Deus. Minha irmã, você foi feita por Deus e você foi feita para Deus. Você só encontrará paz, propósito e alegria na presença do Senhor. Aleluia. Somente Ele pode acalmar o nosso coração. Por isso eu quero te pedir nessa noite, você vai fazer uma oração: Senhor, arranca todos os espinhos do meu coração. Arranca, Senhor, tudo aquilo que está me distraindo, tudo aquilo que está me atrapalhando de ter um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. 3 tipos de coração: o coração endurecido, o coração superficial e o coração distraído. No primeiro coração a palavra nem entra,
Esse é o coração endurecido. No segundo coração, a palavra não desce. Esse é o coração superficial, não tem profundidade. E no terceiro tipo de coração, a palavra até entra e até desce, mas ela não consegue produzir, porque as lutas e os espinhos da vida sufocam a palavra. Você percebe isso também? Que cada tipo de coração aqui representa um inimigo do crente. O primeiro coração é representado pelo diabo. O diabo é aquele que rouba a semente. O segundo coração é a carne. É a carne que se emociona, mas nunca se converte. E o terceiro coração aqui é o mundo, que destrói e que rouba a semente, sufoca a semente da palavra de dentro de nós. Qual é o quarto tipo de coração? Acompanha comigo o verso de número 20. O quarto e último tipo de coração é o coração frutífero. É o coração de discípulo. É o coração que gera frutos. Olha comigo o verso de número 20. Eles ouvem a palavra, eles recebem a palavra, e então eles produzem o fruto. É esse tipo de coração que nós temos que pedir: Senhor, faz do meu coração uma terra boa, para produzir os frutos da palavra, para produzir os frutos do Espírito. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, faz brotar em mim o fruto do teu Espírito. Que em nome de Jesus, essa palavra que está sendo semeada nessa noite, encontre o teu coração, entre no teu coração e produza frutos do teu coração para a glória do nosso Deus. Aleluia. Eles ouvem a palavra, significa que o coração deles está aberto. Eles recebem a palavra, significa que o coração é receptivo. Eles produzem frutos, significa que o coração deles é obediente, obedece à palavra de Deus. Ao contrário do coração duro, esse coração aqui, o coração frutífero, ele é bom, ele é suave, ele é aberto. Ao contrário do coração superficial, esse coração aqui é profundo, ele tem chão, ele tem espaço para as raízes crescerem. Ao contrário do coração distraído, esse coração aqui, ele é limpo, ele não tem espinhos, e a palavra então cresce e produz poderosamente. Eu quero que você ore comigo nessa noite, pedindo assim: Senhor, me dá um coração de discípulo, me dá um coração bom, me dá um coração, Senhor, frutífero. Eu não quero, Deus, um coração endurecido, superficial, um coração distraído. Eu quero um coração que ande na tua presença. Pergunto para você nessa noite, para que eu possa orar e encerrar. Com sinceridade, qual desses 4 corações mais representam a sua vida espiritual nos últimos 6 meses? Desses 4 corações, qual deles representa a sua vida espiritual nos últimos 4 meses? Será que você está com o coração endurecido? Surdo para a palavra? Será que você está com o coração superficial? Você deixou que as lutas da vida não te dessem profundidade com a palavra? Será que o seu coração é um coração distraído? Você está correndo atrás de tanta coisa, que esqueceu de Deus, que esqueceu da palavra, que esqueceu do seu relacionamento com Deus? Independente de como está o seu coração nessa noite, e o meu, a oração que nós vamos fazer é essa: Senhor, dai-nos um novo coração. Senhor, dai-nos um coração parecido com o teu. E se você nessa noite está escutando pela internet, ou está aqui na Oliveira, e você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu quero te dizer que lá em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 10, diz que não há um justo, não tem um justo sequer. Mas se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, se você ler todos os livros do Novo Testamento, existe uma mensagem central. Sabe qual é a mensagem central? É que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a você e para salvar a mim também, para salvar todos os pecadores. Ele morreu naquela cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou em glória para a salvação de todo aquele que crê. Bendito é o nosso Deus. Esta é a semente que você deve deixar brotar no seu coração. Aleluia.
Deixe esse evangelho entrar no seu coração. Deus está estendendo a mão para você nessa noite, dizendo: meu filho, minha filha, venha, se arrependa do seu pecado hoje e confesse Jesus como seu Salvador. Apocalipse capítulo 3, verso de número 20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Filho, filha, eu estou batendo na porta do seu coração hoje. Só que tem um negócio sobre coração. Coração só tem maçaneta pelo lado de dentro, não tem maçaneta pelo lado de fora. Significa que é você quem deve abrir esse coração. E diz a Bíblia que quando você abre o coração, Jesus entra e vocês vão participar de uma comunhão maravilhosa. É a ceia, é comunhão, é alegria. Eu cearei com ele e ele comigo. Por isso nessa noite, abra a porta do seu coração e deixe Jesus e deixe o céu entrar na sua vida e na sua história. Você pode ter vindo para a igreja a vida inteira, se você não entregou seu coração para Jesus, se você não confiou em Jesus como seu Salvador, talvez o seu coração esteja endurecido, talvez você esteja distraído, talvez você esteja superficial. Mas essa é a noite que Deus te chamou, para visualizar o seu coração e para saber o que precisa ser consertado. Vamos nos colocar de pé nessa noite, vamos orar. Todos os anos, olhe para cá, todos os anos, quando a gente faz um exame da Emily, está chegando de novo, né, Lidete? Que a gente olha para o exame e o médico diz: ó, tá tudo bem com o coração. A gente faz assim, ó, ai, graças a Deus, Pai, tá tudo bem, tá tudo na paz, porque a gente sabe que se o coração vai bem, o resto vai bem também. Então, nós vamos terminar agora esse nosso exame espiritual, e eu quero que você olhe não para o coração da sua esposa, não para o coração do seu marido, nem para o dos seus filhos. Eu quero que você olhe para o seu coração. Feche seus olhos. Se você puder colocar a mão no seu coração e fazer a oração do salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu esquadrinhas, meu Deus, o meu coração. Vê, Deus, se tem alguma coisa má aí e me mostra e me ajuda, Senhor. Faz essa oração agora. Pede perdão para Deus. Pede perdão para o Senhor. Ouça hoje a palavra dele. E o Espírito Santo está dizendo para você agora: se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endurece o teu coração. Não endurece o teu coração. Abre ele e diz: Senhor, pode entrar. Entra, meu Deus, no meu coração. Muda o que precisa ser mudado. Restaura o que precisa ser restaurado, Senhor. Tira o que precisa ser tirado, meu Deus. E faz de mim, Senhor Deus, um vaso novo. Faz de mim, Senhor Deus, um homem cheio do teu Espírito. Senhor Deus, dessas irmãs que aqui estão, mulheres cheias do teu Espírito, que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor Deus, e colocar ela em prática. Senhor, meu Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados e falhas. Nos ajuda, meu Deus, a continuar, Senhor, na tua presença. Que o nosso coração não seja um coração endurecido, que o nosso coração não seja um coração distraído, que o nosso coração não seja um coração superficial, mas que o nosso coração seja coração de discípulo, seja coração frutífero, seja um coração de servo, seja uma terra boa para a tua palavra, Senhor. E que a tua palavra, uma vez em nosso coração, produza frutos maravilhosos na tua presença, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Que esta igreja seja uma igreja frutífera, em nome de Jesus. Que os corações sejam quebrantados, que os corações sejam transformados, e que nós possamos, meu Deus, te adorar na beleza da tua santidade.
santidade. Pai bendito, esta é a oração que nós fazemos. Senhor Deus, aqueles que estão aqui, Senhor, com o coração machucado, com o coração ferido, meu Deus, por alguma coisa, ou mesmo com o coração quebrado e enganado, Senhor Deus, restaura hoje, sara hoje, salva hoje, Senhor, muda completamente, e que nós saiamos daqui, meu Deus, nessa noite, para um final de semana incrível na Tua presença, onde nós vamos ter experiências extraordinárias contigo. Nos usa, meu Deus, nas Tuas mãos. Abençoa amanhã o culto de jovens, abençoa domingo a nossa escola bíblica, e abençoa à noite o nosso culto de ceia, que nós possamos estar aqui para celebrar o Teu nome. Esta é a oração que nós fazemos, e a fazemos em nome de Jesus, e todos digam, faça com sua mão, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a eterna consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Todos digam, dê um abraço forte no seu irmão aí, em nome de Jesus, na sua irmã. Abençoe o final de semana dele, abençoe o final de semana dela. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto.